Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje chega ao fim um dos maiores reinados e um dos mais bem-sucedidos reinados, não só da história da Disney, como também da história do entretenimento, porque o Bob Iger, CEO da Disney, a partir de hoje não vai mais atuar no cargo. Então eu decidi falar um pouquinho a respeito dessa bombástica notícia que pode mudar o entretenimento nos próximos anos. Então, vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar muito com isso. Eu falei no decorrer de todas as negociações entre a Disney com a Fox que eu ia falar a respeito desse negócio até o fim, desse negócio impressionante, dessa fusão, né? Na verdade foi a compra da Fox pela Disney. E hoje eu acho que a gente tem o capítulo final dessa compra. Obviamente a gente vai continuar tendo notícias a respeito dos filmes da Fox, que a Disney não queria ter lançado e etc. Mas o Bob Iger, ele na verdade tinha um contrato dele vencendo em 2018 e ele decidiu ficar na empresa por mais 1 ou 2 anos para conseguir resolver de vez esse negócio com a Fox. E agora ele decidiu que é o momento certo para ele sair. Ele não vai sair da Disney, mas ele vai assumir um cargo de menor relevância, ele vai continuar bem focado na parte criativa da Disney, que eu acho que é o ponto forte dele, mas ele não vai mais ser o CEO, ele não vai mais tomar as grandes decisões da empresa. E eu gosto muito de ler biografias, eu sempre gostei bastante de ler a história de algumas pessoas de sucesso, e um dos meus livros favoritos que eu li nos últimos anos foi justamente a autobiografia do Bob Iger. E nesse livro, Bob Iger conta passo a passo como ele foi de um jovem trabalhador ali para ser o CEO de uma das maiores empresas do mundo e da empresa que ele chama várias vezes durante o livro da maior empresa de todos os tempos, da empresa mais criativa e etc. E eu gostei muito do livro e mostra como o Bob Iger começou a carreira falando de esportes, fazendo reportagens esportivas, até que a televisão que ele trabalhava foi comprada pela ABC, e depois a ABC foi comprada pela Disney, na época que o Michael Eisner era o presidente da Disney, isso lá em torno de 1999. Aí ele começou a crescer dentro da Disney, em 2000 ele se tornou o COO da Disney, né, que é o Chief Operational Officer, e depois ele se tornou CEO quando, em 2005, o Michael Eisner já estava completamente acabado dentro da Disney. Depois de décadas ali no comando, o Michael Eisner saiu e o Bob Iger entrou com poder quase total. O Bob Iger conseguiu criar paz ali com os membros da família Disney. Ele conseguiu refazer o relacionamento que a Disney tinha com o Steve Jobs para depois conseguir comprar a Pixar. Muitas pessoas falam, a Disney simplesmente comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou Star Wars, mas não é tão fácil assim como parece. Ele teve que negociar muito com o Steve Jobs, ele teve que conquistar a confiança do Steve Jobs, que estava destruída porque a Disney cometeu muitos vacilos ali no relacionamento com a Pixar no começo da carreira da empresa, e a empresa obviamente era do Steve Jobs. Então ele conseguiu convencer não só o Steve Jobs a vender a Pixar, e a Pixar conseguiu crescer muito nesses anos, como ele também conseguiu convencer o Ike Perlmutter da Marvel a vender para a Disney, que muitos achavam que ele não ia fazer nunca. E ele conseguiu convencer também o George Lucas a vender a Lucasfilm e conseguiu convencer o Rupert Murdoch a vender a Fox. Então ele é um cara muito capacitado, ele é um cara com poder de convencimento muito grande e com certeza ele vai fazer muita falta na Disney. Ele foi responsável também por criar um parque da Disney na China, que hoje é um grande sucesso, é um dos maiores parques do mundo, e ele foi responsável por várias outras grandes decisões. Ele foi não só responsável por comprar essas empresas, como também por administrar essas propriedades. Eu diria que a propriedade mais bem administrada na Disney foi a Marvel. Eles deram um controle criativo total pro Kevin Feige, o que não é comum em uma compra como essa. Geralmente a empresa quer colocar pessoas ali dentro para tentar administrar melhor a propriedade, mas não, eles deram poder total pro Kevin Feige, e eu diria que o contrário aconteceu na compra da Lucasfilm. Eu acho que eles poderiam ter lidado um pouquinho melhor com a compra da Lucasfilm, mas mesmo assim a saga Star Wars conseguiu fazer vários filmes bilionários em um espaço bem pequeno de tempo. Com certeza foi a época mais lucrativa para Star Wars, num período aí, vamos dizer, de 5 anos, desde o lançamento do primeiro filme até agora. Então a gente pode até criticar o lado criativo e a forma com que a trilogia aconteceu, mas a gente não pode criticar a lucratividade que essa compra teve. E como eu disse, o Bob Iger é o CEO da Disney desde 2005,
Então, nos últimos 15 anos, que foi o período de maior expansão, foi a Era de Ouro, eu sei que a Disney já teve outras eras de ouro, mas em termos de expansão, com certeza foi a maior época da história da empresa, e somente nesses 2 últimos anos, né, de 2018 para cá, que seria o período que ele deveria ter saído originalmente, ele foi o responsável pela compra da Fox e também pelo lançamento do Disney Plus. Mas, mesmo com a saída do Bob Iger anunciada desde 2015, 2016, que todo mundo sabia que o contrato dele vencia em 2018, o contrato dele foi estendido até 2021, então não deixou de ser uma surpresa para muitos que o Bob Iger tá saindo e que o Bob Chapek tá entrando. O Bob Chapek, ele tá na empresa também há muito tempo, se não me engano desde 1993, e ele é o atual responsável pelo setor de parques, e ele estava numa competição ali pelo cargo contra o cara que é o responsável pelo lançamento do Disney Plus, que foi o cara que ajudou o Bob Iger a arquitetar o lançamento do Disney Plus. E eu devo ser sincero que eu prefiro que eles escolham alguém que tá no lado dos parques do que alguém que tá focado no Disney Plus, porque a gente nem sabe se o Disney Plus vai ser tão bem sucedido quanto muitas pessoas imaginam. Ainda não aconteceu um lançamento mundial, então eu acho que você promover o cara do Disney Plus para CEO, eu acho que seria um passo muito grande com base no que o Disney Plus mostrou até o momento. E o Bob Iger falou em uma declaração: com o lançamento bem sucedido da estratégia direto para o consumidor da Disney e com a integração da 20th Century Fox já em andamento, eu acredito que esse seja o melhor momento para fazer uma transição para um novo CEO. E a respeito do seu substituto, ele também falou: eu tenho a maior confiança no Bob e eu espero trabalhar bem próximo com ele nos próximos 22 meses, conforme ele assume um novo cargo e nada mais profundamente no negócio multifacetado da Disney ao redor do mundo todo, enquanto eu continuo focando no lado criativo. Então esse comentário já no finalzinho é bem interessante porque ele mostra que vai continuar ligado aos negócios criativos pelos próximos 22 meses, então eu acho que ele vai cumprir esse contrato até 2021, mas ele, como ele é um cara muito metódico, como ele é um cara que estuda muito cada possibilidade, eu realmente acredito que ele encontrou nesse momento a melhor possibilidade de começar uma transição para que em 2021 ele possa simplesmente sair da empresa de vez. E o Bob Chapek, que vai receber 2,5 milhões de dólares por ano até o ano de 2023, conforme o contrato dele, disse o seguinte: eu estou incrivelmente honrado em assumir o papel de CEO da empresa que eu realmente acredito que seja a maior empresa do mundo e liderar o nosso incrível e talentoso elenco de profissionais. E a respeito do seu antecessor, a respeito do Bob Iger, o Bob Chapek disse o seguinte: o Bob Iger construiu a Disney e transformou ela numa empresa admirada e muito bem sucedida no entretenimento, e eu tive a chance de assistir em primeira mão como um membro da sua liderança. Então é interessante notar também que a transição pode ser mais sutil do que muitos imaginam, porque o Bob Chapek trabalhava junto com o Bob Iger, então ele não era um cara que estava surgindo na contramão, como aconteceu quando o Bob Iger tomou o lugar do Michael Eisner. Eu sei que eles trabalhavam juntos, ele explica muito bem e muito a fundo isso no livro que eu citei aqui, só que ele era quase que contrário ao Michael Eisner em termos de ideias. Eu não sei exatamente como é o Bob Chapek, mas a Disney estava num momento muito ruim quando aconteceu a transição anterior do Michael Eisner pro Bob Iger, mas agora eu acho que é o completo contrário. A Disney está num momento excelente, num momento de expansão, quando essa transição vai acontecer, então eu acho que são situações bem diferentes. E eu realmente acredito que ele decidiu sair na hora certa, ele falou a verdade quando ele disse que esse é o momento correto para uma transição, porque a Disney acaba de ter o ano mais bem sucedido da história dela, e não só da história dela, como da história do entretenimento. Foi o maior ano para um estúdio, a gente viu a Disney dominando o top 10, a gente viu a Disney lançando o maior filme de todos os tempos com Vingadores Ultimato, a gente viu o Rei Leão, a gente viu o Aladdin. A única pedrinha no sapato do Bob Iger em 2019 foi justamente o lançamento de Star Wars, a Ascensão do Skywalker, mas nem isso dá pra gente reclamar, porque o episódio 3, com o próprio George Lucas, não foi tão bem sucedido assim, o Ataque dos Clones também não foi tão bem sucedido assim, então não é que Star Wars nunca teve um filme abaixo das expectativas. Então, em pouco tempo, o Bob Iger conseguiu fazer vários filmes bilionários, sendo que normalmente Star Wars nem lança mais de um filme a cada 3 ou 4 anos. Então mesmo esse lado, que foi talvez a pior decisão dele aí nesses últimos anos,
não dá pra gente colocar isso nas costas dele porque foi uma compra extremamente lucrativa e ele conseguiu também efetuar e conseguir fazer a integração da compra da Fox e conseguiu também lançar o Disney Plus. E só para vocês terem uma ideia, quando o Bob Iger entrou na Disney, as ações estavam girando em torno de 27 dólares cada uma e hoje elas estão girando em torno de 150 dólares. Então, em alguns anos, em cerca de 15 anos, ele conseguiu multiplicar o valor da empresa por 5. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês. Eu ainda vou pesquisar um pouquinho mais a respeito dessa troca. Eu vou ver se aconteceu alguma coisa que foi o estopim para a saída dele, porque ele decidiu sair um pouquinho antes do esperado. Mas, de qualquer forma, já era esperado que ele fosse sair. O Bob Iger tem aspirações políticas, ele já foi cotado para sair à presidência norte-americana. Eu acho que ele ia sair no lugar que o Bloomberg está ocupando hoje, se ele tivesse decidido sair da Disney antes, a tempo das eleições, mas eu acredito que ele vá sair para as próximas eleições de 2024. Eu não sei, obviamente vai depender somente dele, ou se ele vai de repente assumir um cargo em alguma outra empresa, mas a princípio é um cara muito capacitado que está deixando o cargo de CEO da Disney, mas o Bob Chapek também parece ser um cara muito capacitado que já está fazem anos dentro da empresa também. Então, galera, o que vocês acham do final da era Iger da Disney? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.